Olá, vamos para o nosso bate-papo filosófico e espiritual, o último da série A Grande Fraternidade Branca, uma série que nós trabalhamos os 7 raios. Começamos por São Germain, no poder do Eu Sou, depois falamos de Joana d'Arc, no amor incondicional, a grande guerreira francesa, falamos de Sócrates, que nos mostra um novo paradigma para a educação, no segundo raio do amarelo dourado. Aí nós falamos um pouco de Pitágoras, na formação dos mestres, no primeiro raio chama azul. Viajamos um pouco de volta para a Grécia para falar de Platão, no quarto raio, a chama branco cristal. E aí nós falamos do poder da cura, não só do corpo, como da humanidade, e também da Revolução Francesa e de Robespierre, no quinto raio, a chama verde. E hoje nós iremos falar o que eu considero, assim, eu tenho um carinho muito grande, um sentimento de amor muito grande por Francisco de Assis. Eu tive a oportunidade, no último dia do ano de 2019, de estar em Assis. E nesse dia eu percebi que o trabalho da Playwork estava no caminho certo. E aí eu quero dedicar esse último vídeo da Grande Fraternidade Branca a Francisco de Assis, que nos revelou o poder que nós somos todos um. E essa é a principal missão da chama rubi, o sexto raio, que nós iremos estudar hoje. Francisco de Assis, nascido em 1181 e desencarnou em 1226 na bela cidade de Assis. Francisco é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ele é tão popular que muitas pessoas que não são católicos admiram Francisco de Assis pelo seu amor pela natureza e pela sua vida simples. Muito disso se deve por causa que São Francisco, na verdade, nos trouxe uma nova visão, um novo paradigma da espiritualidade. Só que esse novo paradigma, a igreja parece que escondeu algumas verdades sobre São Francisco, porque ele não era uma pessoa assim, não, era tudo paz e amor, tudo paz e bem, olha, tal, romântico. Não, Francisco de Assis era um revolucionário. Ele era um guerreiro de armas. Ele lutava, ele tinha sangue, aquele sangue italiano, né? E aí, quando ele ficou um ano na cadeia, depois que perdeu uma batalha, ficou um ano na cadeia, e na prisão, quando ele voltou para Assis, ele pegou uma doença, a malária na época, e ele teve nesse período entre o tempo que ele ficou preso e o tempo que ele ficou doente, uma visão divina que falava: Francisco, reconstrói a minha igreja. Mas não era uma igreja física, era uma igreja espiritual. Era preciso resgatar a verdadeira espiritualidade, esquecida pelo clero da época, que esqueceram os primeiros cristãos. E por isso Francisco decidiu ter uma vida simples, trabalhar em prol dos pobres, dos mais pobres. Só que Francisco não fundou uma ordem, do jeito que a história nos conta. Ele fundou o quê? Uma escola oculta. Olha, Francisco, em uma das canalizações de Chico Xavier, ele nos revelou que Francisco de Assis foi Pitágoras. E Francisco transmitiu aos seus frades os conhecimentos de Pitágoras, na formação de mestres. Só que a igreja não aceitou muito isso. E por isso houve muito choque entre a igreja e Francisco. Só para você ter uma base. Naquela época, a igreja queria ter armas, queria guerra. Só para você ter uma base, naquela época tinha as cruzadas. Então a igreja lá na Terra Santa queria exterminar os muçulmanos. Eles queriam matar todos os muçulmanos. E Francisco ensinava para os seus frades como conviver com os muçulmanos.
Para Francisco, a paz ela tinha algumas premissas. Nada a possuir, nem em comum e nem em particular. O bispo Guido I, um dos conselheiros de Francisco, ele falava: Francisco, você precisa ter alguns bens. A sua ordem precisa ter alguns conventos, bibliotecas, salas de aula. Francisco falava: não. Se nós tivéssemos alguns bens, precisaríamos ter armas. Porque para proteger os nossos bens. Porque é a posse o problema de toda a humanidade. É a posse que gera todas essas disputas. Olha o que estava acontecendo lá na Terra Santa. A posse de Jerusalém fazia com que a igreja matasse. Mas Francisco nos ensinou um outro lado. E essa talvez seja a grande referência que Francisco pode nos mostrar nos dias de hoje. Olha, para construir um mundo bem melhor, você não precisa destruir o velho mundo. Você precisa desconstruir e não destruir. Francisco, mesmo com o ataque da igreja, que não aceitou o modelo que Francisco queria adotar, o que ele fez? Ele trabalhou a resiliência. E ao invés de destruir com a doença, né? A violência é uma doença, de vez de ser violento, ao invés de degenerar todo o processo, e ao invés de decompor tudo aquilo lá, o que ele fez? Ele começou com criatividade, com colaboração e, acima de tudo, com compaixão, a construir a nova espiritualidade. A proposta de Francisco era uma proposta ousada. O primeiro passo era uma ordem de leigos, pessoas comuns. Não era uma ordem para clero, tanto que não podia ter sacerdote, não podia ter padre. Era para leigos. A igreja não aceitou. Foi o primeiro instituto a assumir o trabalho voluntário. Olha, você vem trabalhar para nós? Vem trabalhar, mas é voluntário. Os freis só podiam aceitar alimentos por um dia. Não tinha esse negócio de acumular alimento, não. Não podiam pedir esmolas em dinheiros, porque para Francisco isso era roubar os pobres. E outra coisa, Francisco tinha um respeito muito grande pelas mulheres. É a primeira ordem que queria unir, ter na mesma ordem homens e mulheres. Mas a igreja falou: não. Homem de um lado, mulher de outro. Os homens são superiores, as mulheres são inferiores. Não pode ficar na mesma ordem. E aí que Francisco teve que aceitar, porque senão, naquela época, se você não aceitasse as ordens da igreja, sabe para onde você ia? Para a fogueira. Como o Joana d'Arc foi para a fogueira. Por isso, Francisco, ele teve que aceitar muitas coisas e aí criou a ordem dos frades menores e Clara de Assis criou as damas dos pobres, a ordem feminina dos franciscanos. E Francisco ficou magoado com isso, por isso que ele se afastou, ele foi para um monte, e ficou lá 40 dias, em oração, em retiro. Foi quando ele experimentou a crucificação. E aí ele recebeu as 5 chagas, uma espécie de uma homenagem por tudo aquilo que ele estava construindo. Então as 5 chagas, que eram sofrimento físico, na verdade eram prazer espiritual para Francisco de Assis. A história oficial de São Francisco não nos foi revelada. O Frei Boaventura, que escreveu a história oficial de Francisco, ele seguiu aquilo que a igreja queria. E em 1266 eles definiram que a única história oficial de Francisco foi a que o Frei Boaventura escreveu. E perdemos grandes fatos, grandes histórias, tais como, por exemplo, o contato que Francisco de Assis teve com seres de outros planetas. A história de uma carruagem de fogo, como Elias, que desceu em Assis e Francisco ficou sumido por alguns dias. Dizem que alguns dias ele sumiu, talvez foi abduzido por esses seres.
as conversas que Francisco tinha com os animais, esse elo que ele tinha integrado com a natureza, inclusive conhecimentos ocultos. Vamos lembrar, Francisco de Assis foi uma das encarnações Pitágoras. Olha quanto conhecimento ele passou para aqueles frades. No entanto, tudo isto foi queimado. Uma grande fogueira medieval. O Papa Gregório IX falou, olha, queimem todos os livros que não seja a biografia oficial feita pelo Frei Boaventura. E com isso, da mesma maneira que queimaram a Biblioteca de Alexandria, da mesma maneira que queimaram todos os escritos dos primeiros cristãos em Antioquia, as 650 livros e biografias que os freis tinham das histórias de Francisco foram queimadas. Escritos magníficos sobre a consciência humana, sobre as dimensões superiores, sobre o código da valorização da natureza, conhecimentos que o uno é igual ao todo. No Cântico das Criaturas, Francisco demonstrou todo o seu conhecimento, toda a sabedoria do sexto raio da grande fraternidade branca. Na Cântico das Criaturas, uma das poesias mais difundidas no mundo do santo, após a famosa oração da paz, que muitos dizem que não foi Francisco de Assis, naquela oração da paz, dizem que não foi São Francisco que fez. Mas o Cântico das Criaturas, que de fato foi Francisco que fez, lá está a base de toda a espiritualidade de Francisco de Assis. É uma revolução na espiritualidade. A base do novo paradigma que nós iremos implantar agora. Mudando 3 aspectos essenciais na visão humana. A primeira é, nós precisamos revisar aquela leitura do Gênesis que coloca o homem como o rei soberano sobre o planeta Terra. Não, nós não somos soberanos. Como Francisco de Assis dizia, irmão sol, irmã lua, irmão animal, irmã flor, irmã árvore. Todos somos iguais. O uno é igual ao todo. O sentimento pela natureza. Nós somos capazes de chorar a morte de um homem, mas matamos animais, matamos a natureza e ninguém chora. E essa visão antropocêntrica, o homem como centro do universo. A nova espiritualidade é uma ecologia espiritual. Se existe reencarnação, cuidar da natureza é cuidar do nosso futuro. O Cântico da Natureza. Esse cântico maravilhoso que eu gostaria de terminar essa série da Grande Fraternidade Branca, relembrando um pouco o aspecto de tudo aquilo que Francisco falava. Olhar para a natureza como São Francisco é olhar para o irmão pássaro em sua liberdade de sempre voar. É olhar para a irmã árvore em seu verde e respeitar aquela árvore que nos faz respirar. É olhar para a irmã flor em sua exuberância de beleza. A irmã flor que alegra um casamento e alegra um velório. Apesar do velório estar triste, ela mantém a sua pureza. Falar do irmão animal que enriquece toda a natureza. O irmão sol com sua luz, com seu calor, com a sua grandeza. A irmã estrela que nos revela o infinito. A irmã lua com seus mistérios e romantismo. A irmã mulher com o seu sagrado feminino, com a energia do feminino. O irmão homem também com seu sagrado, com a sua sagrada energia masculina. Somos todos irmãos. Não há diferença. O sexto raio, a chama de Rubi, a sua principal missão é nos mostrar que o uno é igual ao todo. E o primeiro passo é implantar uma espiritualidade que integre a natureza, os animais e todos os humanos. E os seres que virão de outros planetas. Porque a hora que o homem compreender que somos todos um, aí o nosso planeta irá receber irmãos de outras galáxias. Que não virão aqui para destruir. Não tem porquê. Eles já têm tudo do bom e do melhor. Eles não precisam vir destruir o planeta Terra. Essa visão mesquinha nossa.
Eis a mensagem de Francisco e Clara. Eis as mensagens dos xamãs, dos nossos povos nativos, dos nossos antepassados. Precisamos voltar à sabedoria dos nossos antepassados. No último dia do ano de 2019, eu tive a oportunidade de conhecer Assis e toda aquela energia daquele lugar que, sem dúvida, me fez mudar o meu pensamento. E a todos vocês, a minha gratidão. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.